Por que que o Adélio Bispo foi condenado a 20 anos de cadeia? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. De direito, o que aconteceu foi que o Adélio Bispo, ele foi considerável não imputável. Doido. Mas na prática, essa foi uma forma de fazer com que o Adélio Bispo, no lugar de ser condenado a 1, 2 ou 3 anos de cadeia por tentativa de homicídio, que ele fosse condenado, na verdade, a 20 anos de cadeia. E durante esses 20 anos, o Adélio nunca vai falar com ninguém. E agora o Adélio, ele está se negando em tomar as medicações. Sim, o Adélio já percebeu que a finalidade das medicações é fritar a cabeça dele. O que que o Adélio tem para esconder que ele precisa ser mantido preso por 20 anos? Nós tivemos uma promessa do Lula de tirar o sigilo de 100 anos do cartão corporativo do Bolsonaro. O Lula cumpriu. Agora, em relação ao Adélio, que está sendo neste momento assessorado por uma advogada ligada ao PSOL, ele está por 20 anos condenado a ficar preso dentro de uma situação de uma carceragem psiquiátrica. Ele pode sair aos 60 anos de idade. Mas o que que o Adélio tem a dizer hoje que é tão perigoso que ele não pode sair? Não existe não existe no Brasil nenhum outro condenado de forma imprópria, que é o caso do Adélio, a ser preso no hospital psiquiátrico, que tenha ficado tanto tempo por causa de uma tentativa de homicídio. Se o cara realmente é louco, ele faz o tratamento, ele sai do hospital. O Adélio nunca apresentou risco a ninguém. O Adélio nunca apresentou risco à sociedade. O Adélio fez uma suposta tentativa de homicídio. Uma contra uma pessoa que obviamente nunca mais ele terá acesso, que é o Bolsonaro. Obviamente, o Bolsonaro, como ex-presidente, tem acesso a uma segurança de altíssimo nível. Se o Adélio nunca mais vai conseguir se encontrar com o Bolsonaro, se o Adélio não representa insegurança para a sociedade e o Adélio já está preso, olha, o Adélio está preso numa circunstância que pode ser considerada prisão fechada. Nem direito à progressão de regime ele tem por causa dessa questão psiquiátrica. Se ele já está preso há 6 anos, por que que ele não pode sair? O Adélio se nega a tomar a medicação. Ele sabe que a medicação está sendo utilizada para mantê-lo em uma condição ali de retardado para justificar esse distanciamento. Agora tem coisas que ainda estão desencontradas no caso Adélio. A grande dúvida que surge sempre quando a gente fala sobre o caso Adélio é uma facada que não saiu sangue. É uma facada que as imagens demonstram a faca dobrando. Então, muitas pessoas duvidam que essa facada tenha sido realmente realizada. O Adélio, apesar de o Adélio ter sido visto em clubes de tiro frequentados pelo Carlos Bolsonaro, este Adélio já foi filiado ao PSOL. Quem confirmou isso foi o próprio PSOL. Esse Adélio que foi filiado ao PSOL, ele tem sido assessorado por advogados do PSOL desde o momento em que o Adélio foi para carceragem psiquiátrica. E olha que coisa estranha, sempre dizem que o Adélio não diz nada. Esse Adélio, que nunca diz nada, ele está associado a um partido que fez o Brasil abandonar o trabalhismo, fez a esquerda brasileira abandonar o trabalhismo para adotar o identitarismo. O PSOL é o partido que pode ser definido da melhor forma pela frase do gênio Tiago dos Reis. É a esquerda que a direita gosta. É um partido que não luta pela redistribuição de renda no Brasil, é um partido que não luta pelos direitos do Brasil como um país soberano, e é um partido que agora está lutando contra o nosso direito de explorarmos o nosso próprio petróleo.
Então, neste momento em que nós temos um partido que visivelmente trabalha contra a soberania nacional, sim, o PSOL ele está trabalhando contra os direitos do Brasil explorar o petróleo a 500 quilômetros da Amazônia. A desculpa deles é que a exploração seria na Amazônia, mas é a 500 quilômetros da Amazônia. Mas o PSOL não está proibindo a Guiana Francesa de explorar esse mesmo petróleo. O PSOL não está proibindo nenhuma empresa multinacional de explorar esse próprio petróleo. A única empresa proibida de explorar o petróleo que está a 500 quilômetros da Amazônia é a Petrobras. A quem interessa proibir a Petrobras de explorar o petróleo que é também brasileiro? Obviamente interessa às empresas gringas que estão explorando o mesmo petróleo. Se a gente não explorar o petróleo, tudo vai sobrar para essas empresas gringas. Então agora, a gente precisa ligar as coisas. É uma advogada que se manifestou através de um artigo publicado no Brasil 247, dizendo que forças ocultas não deixam o Adélio falar. É um Adélio que está preso em uma circunstância judiciária psiquiátrica há 6 anos, sendo que não tem nenhum elemento que justifique essa prisão. E o laudo que vazou sobre o tempo de permanência do Adélio nessa circunstância psiquiátrica, ou seja, prisão em regime fechado, é 20 anos. O Adélio vai ficar ainda 14 anos incomunicável. Mas por que a advogada do PSOL, que é o partido ao qual o Adélio já foi filiado, não luta para que o Adélio fale alguma coisa? Não luta para que a gente tenha outras formas de avaliar se o Adélio realmente precisa ficar preso? Perguntas que a gente tem que se fazer nesse momento. Quem é que está por trás do Adélio que supostamente deu a facada que elegeu o Bolsonaro? Qual a pessoa, qual o partido? E por que o partido que seria de esquerda e no qual o Adélio foi filiado, né, ao qual o Adélio foi filiado um dia, mantém neste momento uma advogada para o Adélio, mas essa advogada não toma nenhuma providência para o Adélio sair dessa prisão de 20 anos. E outra coisa que eu gostaria de saber, mais quem, além do Adélio, foi condenado a 20 anos de prisão fechada por tentativa de homicídio? Tem uma trama muito estranha neste caso, Adélio. Durante muito tempo, eu e obviamente vocês que são progressistas, nós acreditamos que foi uma grande armação do clã Bolsonaro. Mas hoje que eu vejo o PSOL se posicionando contra o direito do Brasil explorar o petróleo na margem equatorial, e hoje que eu vejo que o PSOL conseguiu, através de uma filosofia identitária, retirar muitas pessoas da direita trabalhista e levar essas pessoas para a direita da esquerda trabalhista e levar essas pessoas para a esquerda identitária, ou seja, o PSOL está destruindo a esquerda verdadeira. Eu temo que o Adélio tenha realmente relações com o PSOL e não com o Bolsonaro. E quando eu falo eu temo, eu não garanto, tá bom? Eu estou dizendo que é preciso que as pessoas boas do PSOL comecem a investigar o que está acontecendo com esse partido. Porque qualquer analfabeto sabe que proibir a população de explorar o petróleo brasileiro hoje significa guardar esse petróleo para ser explorado amanhã, quando um partido de direita tomar o poder. Todas as reservas que a Constituição de 88 colocou para o Brasil não poder explorar territórios indígenas, para o Brasil não poder explorar determinadas áreas, tudo isso caiu quando o Temer assumiu o poder. Assim que derrubaram a Dilma, todas as proteções caíram, o pré-sal foi vendido, e o que a gente pode concluir nesse momento é que o PSOL está lutando nesse momento para manter o petróleo
sob o controle das multinacionais internacionais e justificando que é para o bem do meio ambiente. A campanha deles fala que é na Amazônia, mas eu gostaria de saber se você consideraria sua casa um local a 500 quilômetros da sua casa. Não dá para considerar a margem equatorial a 500 quilômetros da Amazônia como sendo a própria Amazônia. Ou seja, é um fake news da campanha que se diz uma campanha pela preservação ambiental, mas na verdade é uma campanha pela preservação do direito dos gringos explorarem o petróleo brasileiro. E qual que é a diferença? Se o Brasil explora o petróleo nesse momento em que temos um governo progressista, o dinheiro desse petróleo vai ser investido em infraestrutura dentro do Brasil, obviamente, educação, ampliação do SUS, todas as modalidades de saúde, como, por exemplo, o projeto novo do Lula de acabar com as filas de espera por cirurgia com parceria com a rede privada, e dentre outros projetos como construção de aeroportos, plantas industriais para o Brasil, infraestrutura para a gente ter aqui dentro do Brasil condições de termos plantas industriais. O petróleo poderia nos trazer tudo, além de nos trazer condições de transição energética. Agora, na condição de guardar o petróleo para o futuro, se o PSOL e o PL e outros partidos dos Estados Unidos dentro do Brasil conseguirem eleger o presidente em 2026, o que você acha que um Tarcísio faria com esse petróleo? Essa lei que está sendo hoje criada pelo PSOL seria derrubada e o Tarcísio entregaria esse petróleo para as multinacionais. E nenhum centavo seria revertido para a saúde, para a educação e para o Brasil. Então é preciso, neste momento, repetir mais uma vez a frase do mestre Tiago dos Reis. O PSOL é o partido de esquerda que a direita gosta. E emendando nisso, é preciso dizer para vocês que o Adélio foi condenado a 20 anos de prisão fechada para não falar alguma coisa. Mas, no entanto, o Adélio poderia falar. A advogada dele, que é uma advogada ligada ao PSOL, poderia ter trago alguma informação a respeito do Adélio, mas a única coisa que ela fala é que o Adélio não fala nada. Forças estranhas impedem o Adélio de falar. Mas cadê a luta para tirar o Adélio dessa condição? Cadê a luta para tirar o Adélio do controle das forças estranhas? Cadê a luta para podermos explorar o nosso petróleo? Tá vendo tudo do mesmo partido. Então é preciso ter cuidado, é preciso olhar para frente para a gente entender o que verdadeiramente está acontecendo no Brasil. É preciso abandonar o fanatismo, é preciso abandonar as paixões e é preciso começar a olhar para frente e olhar tudo isso com razão. Porque se a gente deixa a emoção passar por cima da razão, a gente esquece, por exemplo, que os movimentos contra o PT e contra Dilma foram puxados pelo PSOL lá atrás, e uma das pessoas mais amadas hoje pelo PSOL, como assim, obviamente não conhecida pelo público, mas conhecida pelas lideranças do PSOL, ela tuitava contra o presidente Lula constantemente. Estou falando da filósofa que para muitas pessoas substituiu Karl Marx, que é a Márcia Tiburi. Então, vamos refletir. O Brasil já está abandonando o marxismo para focar na filosofia da Márcia Tiburi. Agora, abandonar o nosso direito de explorar o petróleo para deixar esse direito só para os gringos e manter o Adélio preso para que a gente nunca saiba quem realmente elegeu o Bolsonaro, isso é uma coisa que não pode acontecer. Forças bem poderosas estão mantendo o Bolsonaro calado. O detalhe é quem está do lado dessas forças bem poderosas.